A Terra está superpovoada? Essa é uma discussão que levanta muitos debates. Eu particularmente acredito que o nosso planeta está superpovoado. Somos hoje 7 bilhões de pessoas e isso não significa que eu defenda os argumentos das elites globalistas que querem a redução da população humana. Não estou do lado das elites globalistas. Mas é fato que a vida está cada vez mais exprimida. A vida está exprimida hoje, as pessoas estão exprimidas. As cidades estão grandes demais, superpovoadas. O ser humano precisa de um certo espaço vital ao seu entorno para que ele possa se desenvolver, se conhecer, identificar as suas aptidões. Se o indivíduo está sempre do lado de alguém, com vizinhos colados ao lado, com pessoas o observando constantemente, ouvindo barulho, perturbações, se incomodando, se estressando, tudo isso acaba abalando a vida interior do indivíduo, a sua concentração no espírito. Tudo isso tira o foco do indivíduo. E nós observamos hoje que as pessoas têm uma vida completamente desfocada. Falta um foco para as pessoas. E por quê? Por causa de um excesso de atribuições, de um excesso de pensamentos, de um excesso de preocupações e de um excesso de pessoas também. De um excesso de pessoas. Se nós vivêssemos num mundo menos povoado, onde existisse mais contato com a natureza, onde as pessoas estivessem mais consigo mesmas e não sempre em meio às multidões, os indivíduos se desenvolveriam melhor, se conheceriam melhor, porque uma vida mais tranquila interfere no desenvolvimento espiritual de uma pessoa. Uma vida mais tranquila permite ao indivíduo identificar o alvo da sua existência de forma mais fácil. No meio de toda essa correria da vida pós-moderna, em meio às multidões, o ser humano se perde como um cubo de gelo atirado dentro da piscina que derrete e se mistura à massa de água, e assim as pessoas derretem hoje no meio das massas humanas, perdendo a sua identidade, a sua capacidade de percepção, vendo a sua sensibilidade sendo desmontada e destruída por influências erradas, que a massa segue, porque a grande massa ela não pensa, é constituída por espíritos dormentes. E aqueles poucos que estão despertos no meio da massa são esmagados por ela. Encontram grandes dificuldades para se manterem de pé, para viverem de forma equilibrada, porque é difícil estar no meio das grandes massas, é difícil viver no meio delas. O ser humano precisa de um autocontrole, de um equilíbrio interior, de um foco espiritual para poder viver a sua própria vida e não a vida dos outros, a vida das grandes massas, a vida dos ídolos, a vida que se desgasta cada vez mais, porque essa vida coletiva é uma vida desgastada. Então estamos sim num planeta superpovoado. Em 1850, a humanidade alcançou 1 bilhão de habitantes. 100 anos depois, em 1950, 2,5 bilhões de habitantes. E hoje somos 7 bilhões de habitantes. E em 2100 seremos tranquilamente mais de 10 bilhões de habitantes. Onde tudo isso vai parar? As cidades ficarão cada vez mais inchadas. O meio ambiente será cada vez mais destruído. Não estou falando aqui
sob a ótica das elites globalistas, com essa propaganda, com essa falsa propaganda de defesa do meio ambiente, como a esquerda e as elites globalistas fazem? Estou longe disso? Estou longe disso? Existe um mau caratismo por trás dessa defesa do meio ambiente, essa proteção do meio ambiente, sendo que aqueles que estão por trás desses movimentos não querem nada disso, mas querem engessar nações, querem imbecilizar o ser humano para que ele sinta mais pena de um cachorro do que de um ser humano, para que o ser humano coma apenas vegetais e se torne um idiota total, né? Então, esse é o caminho da decadência que a humanidade está trilhando, seguindo esses falsos defensores do meio ambiente, que não estão preocupados com o meio ambiente, mas se utilizam dessa causa para infantilizar os seres humanos, para imbecilizá-los, para torná-los idiotas, para desfocá-los, para desviá-los do verdadeiro alvo da existência, que é o autoconhecimento, a percepção espiritual, o desenvolvimento interior. E de inúmeras formas se busca afastar o ser humano disso. As religiões afastam o ser humano disso, os partidos políticos de esquerda, as elites globalistas, esses movimentos ambientalistas, a música lixo dos dias atuais, essa cultura decadente, ou seja, muitas coisas afastam o ser humano de si mesmo, impedindo que ele se conheça, se desenvolva e descubra suas reais potencialidades e capacidades. E no meio dessa imensa massa humana, fica difícil o ser humano se conhecer, se desenvolver. De um lado temos um excesso de pessoas e de outro lado temos muitas informações erradas, muitas tendências que imbecilizam as pessoas, né? E eu não estou aqui pregando uma redução populacional por meio de genocídios, por meio de extermínios, ou seja lá o que for. Eu acredito que ninguém tem o direito de tirar a vida de uma outra pessoa. Estou apenas fazendo um vídeo dizendo que eu acho que o planeta Terra está superpovoado. Está superpovoado. Nós não temos mais espaço vital em torno de nós. As pequenas e médias cidades estão crescendo, seguindo a tendência das grandes cidades. Nós, seres humanos, de certa forma, somos como as plantas. Elas precisam de um espaço em torno de si. Para quem tem uma horta ou já trabalhou numa horta, entende o que eu digo, porque as verduras e os legumes precisam de uma distância entre si. Quando plantamos as verduras muito juntas, umas atrapalham o desenvolvimento das outras, umas roubam o espaço das outras, umas roubam a luz das outras, a água das outras. E assim, nenhuma dessas verduras consegue se desenvolver. Nenhuma, porque onde existe uma excessiva aglomeração de plantas, todas se tornam raquíticas. É assim, é uma constatação. Quem já trabalhou numa horta ou tem uma horta vai entender o que eu estou falando. E com os seres humanos também não é diferente. Estamos muito exprimidos, estamos muito perto uns dos outros, mas ao mesmo tempo muito longe uns dos outros, porque essa é a grande contradição. No meio dessas massas humanas, as pessoas não se conhecem, e quem não se conhece a si mesmo não conhece os seus semelhantes, e quem está longe de si está longe dos seus semelhantes. E é assim nos dias atuais, As pessoas não sabem nada de si mesmas e muito menos
dos outros. E é por isso que todo mundo é estranho para si mesmo e todo mundo é estranho entre si. Vivemos num mundo de pessoas estranhas, malucas e loucas, porque tudo está fora do ciclo natural das coisas. O ser humano não tem mais espaço vital em torno dele. O ser humano foi desviado do seu caminho por muitas ideologias erradas, pelas religiões materialistas, por toda essa propaganda sexualista. Isso acabou sufocando e soterrando o eu interior das pessoas. Então é tudo isso, é o excesso populacional, é a falta de contato com o eu interior, é o anel trevoso que encapsula a humanidade. Durante milênios as pessoas foram lançando lixo energético no espaço. Tudo isso agora está constituído no entorno da Terra como uma imensa abóbada energética, pressionando a humanidade, tentando a humanidade. Isso está baixando lentamente porque a luz está exercendo uma pressão sobre esse anel trevoso para que a humanidade experimente tudo o que ela semeou em termos de pensamentos, sentimentos, palavras e ações. E a situação se tornará cada vez mais caótica sobre a Terra, cada vez mais caótica. O excesso populacional é hoje um grande empecilho para as pessoas se desenvolverem. No meio das grandes massas, os indivíduos não estão consigo mesmos, vagam perdidos, seguindo influências estranhas, Mas isso será consertado nos próximos anos ou nas próximas décadas. Estamos vivenciando os anos finais do juízo final. Não pensem vocês que tudo isso ficará da forma como está. A própria natureza regulará a espécie humana. Ninguém precisará matar seus semelhantes, fazer um genocídio, um extermínio, ou seja lá o que for. Ser humano algum tem o direito de tirar a vida de outra pessoa, mas o próprio cosmos fará o seu trabalho por meio das leis da natureza, através da própria natureza. Muitas catástrofes acontecerão nos próximos anos e nas próximas décadas, reduzindo a população do planeta Terra, para que as pessoas tenham mais espaço novamente. Não sabemos quem vai sobreviver, nem eu sei se eu vou sobreviver, mas é fato que precisamos de uma reorganização, precisamos de um planeta mais equilibrado, um equilíbrio entre as pessoas, um equilíbrio entre as pessoas e a natureza. Tudo isso precisa ser refeito novamente. E por que o planeta está superpovoado? Por causa da decadência moral, da decadência espiritual, dessa sexualidade depravada. E também porque os seres humanos não estão conseguindo se libertar do planeta Terra, principalmente por causa disso. Os seres humanos voltam a reencarnar sempre de novo no planeta Terra, porque não conseguem se libertar dos seus karmas, dos seus erros. Temos hoje 7 bilhões de espíritos encarnados e temos lá não sei quantos bilhões de espíritos esperando uma possibilidade de reencarnação. O entorno da Terra está abarrotado de espíritos esperando uma possibilidade de reencarnação. E espíritos decadentes em sua maior parte. Decadentes. Por isso que os seres humanos estão piorando de uma geração para outra, porque espíritos cada vez piores estão reencarnando. Abdrushim, em sua obra Na Luz da Verdade, disse
já na década de 1930, isso, que mais da metade da população mundial nem pertence ao planeta Terra. São espíritos trevosos, espíritos dos submundos trevosos, que somente conseguiram possibilidades de reencarnação aqui na Terra por causa da decadência da humanidade. Os seres humanos, conforme foram decaindo, forneceram elementos através da atuação da lei da igual espécie para que espíritos degradados pudessem encarnar no plano terreno. E assim esses espíritos decadentes saltaram sobre a superfície terrena, conferindo um peso à Terra. O planeta Terra hoje transita numa órbita abaixo da sua órbita original, mais longe da luz. Isso é fácil de entender. Se nós conferimos um peso à matéria fina que envolve o planeta Terra, é claro que a Terra também vai se desviar da sua órbita. Isso não é loucura? Isso não é loucura? Isso é algo fácil de entender? É algo fácil de entender. Através dos pensamentos e dos sentimentos, os seres humanos foram densificando as camadas que envolvem a Terra, constituindo o anel trevoso. E os planos sutis, eles influenciam e interferem na matéria grosseira, na densa matéria grosseira, ou seja, no planeta físico. Se a matéria fina rebaixa, a Terra física também haverá de rebaixar, porque os planos mais sutis, eles influenciam os planos mais grosseiros, né? E esses planos mais próximos à Terra hoje estão abarrotados de energias ruins emitidas pelos próprios seres humanos e espíritos decadentes que estão lá esperando novas possibilidades de reencarnações aqui no plano terreno, tornando tudo mais pesado, fazendo com que tudo baixe, com que tudo se torne decadente. Então essa é a situação da humanidade hoje. Vivemos num planeta superpovoado. Isso não é um argumento globalista, mas um argumento espiritualista. É uma constatação espiritual. A humanidade não está se libertando da Terra. A Terra é apenas um ambiente de passagem, um ambiente passageiro, conferido aos seres humanos para se desenvolverem espiritualmente e poderem galgar planos mais elevados da criação. Mas como os seres humanos se tornaram indolentes espiritualmente e adormeceram em seu íntimo, que perderam a percepção correta das coisas, a capacidade de compreensão da vida, e assim os seres humanos geraram karmas e mais karmas e mais karmas, tendo que reencarnar e reencarnar e reencarnar de novo aqui na Terra, não conseguindo se libertar dela. E os seres humanos interferiram tanto na estrutura do planeta Terra, mas primeiramente nos planos sutis que a envolvem e por fim no planeta Terra, que o planeta está condenado. O planeta está condenado. Acontecerão muitas catástrofes naturais nas próximas décadas para que a população do planeta seja reduzida e uma nova fase se inicie no plano terreno. Se é que isso ainda será possível, muitas vezes eu me pergunto, porque a humanidade está tão transviada que talvez isso não seja possível. Talvez a humanidade se destrua a si mesma nas próximas décadas. Não se sabe ao certo ainda. Mas é fato que muitas coisas ruins, infelizmente, terão que acontecer para que a humanidade reencontre o seu caminho, porque por bem não o reencontrará, somente por mal,
por meio de tragédias, por meio de catástrofes. Somente isso ainda pode sensibilizar a humanidade. Se é que vai sensibilizar, porque é bem provável que a humanidade ainda se rebele contra Deus, sendo que tudo isso será resultado, né, da própria decadência da humanidade. Catástrofes, tragédias, tudo isso é resultante da própria decadência da humanidade, de laços kármicos que precisam ser desfeitos. Mas os seres humanos ainda se rebelam contra o Criador, colocando a culpa nele, sem pensarem que são os próprios seres humanos que geram os karmas, as tragédias, as catástrofes, as desgraças, ou seja, a ruína. A ruína é resultante das próprias ações humanas erradas, resultantes de seres humanos dormentes que não conseguem se abrir para a luz espiritual. E por isso a Terra hoje está superpovoada e se tornou uma prisão para bilhões de espíritos humanos que não conseguem se libertar dos seus erros. Esta é a situação da humanidade hoje. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!